Convido vocês a abrirem a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos, no capítulo 28. Nós estamos nos aproximando da finalização da exposição no livro de Atos. Chegamos aqui ao último capítulo. Não exporemos todo o capítulo hoje. Hoje nós veremos até o versículo 15 dessa porção da palavra de Deus. Na edição comemorativa, página 1232 do Novo Testamento. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar, havia um sítio que pertencia a um homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardente em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo de tudo o que era necessário. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul. E em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Oremos ao Senhor. Pai de amor, a Tua palavra, que é viva, que é poderosa para nos transformar, foi lida, Senhor. E o nosso pedido é que o Senhor venha tirar toda a incredulidade do nosso coração, que o Senhor venha preparar os nossos corações para que a Tua palavra venha frutificar em nós, Senhor, a fim de que o Teu nome venha a ser glorificado e nós, Senhor amado, edificados em Ti. É no nome de Cristo que nós clamamos por iluminação. Amém. Todos nós fazemos planos para a nossa vida. Todos nós temos uma expectativa a respeito de como a nossa vida ela deve se desenvolver. Imagine só, você, quando é solteiro, você tem uma expectativa a respeito do casamento. Você se apaixona por alguém, aquela pessoa, ela se aparenta para você como um príncipe encantado, como uma bela princesa, e você vai e casa. Você também já deve ter tido expectativas quanto aos seus estudos. Querendo fazer um determinado curso na faculdade, você deve ter estudado, deve ter se empenhado e concluído o seu curso. E daí você chega e vai para o mercado de trabalho. Ou ainda você almejava ter um filho. Com muita dificuldade, Deus o concedeu esse filho ou uma filha, e ali aquele filho vai crescendo, tudo, e ele chega à fase da adolescência, à fase da juventude, e quando nós paramos para olhar para esses sonhos que nós alcançamos, mas muitas vezes paramos e falamos: não era bem assim que eu estava imaginando que a vida ia ser, não. Aquele príncipe encantado, que eu imaginava, meu Deus, se eu soubesse que ele se tornaria no que ele se tornou hoje, eu não teria casado, não.
Eu fiz alguma coisa de errado, a vida não saiu da maneira como eu estava esperando no meu casamento. Lá no estudo você conseguiu concluir a sua faculdade, pagou a mensalidade, conseguiu tirar boas notas, só que daí você chega lá no seu emprego, você percebe que o salário não é lá aquelas coisas, as promoções elas não acontecem, e você fala, meu Deus, mas para que eu perdi 5 anos, 4 anos cursando aquele curso? E quando chega a mãe ali e os pais, que aguardavam ter aquele filho cresce a filha e começam a viver com rebeldia, se afastam até dos caminhos do Senhor, e a gente chega até a pensar, meu Deus, aonde que eu estava com a cabeça em pensar em ter filho? Como que tem gente que tem 5 filhos, 4 filhos? E a gente olha para a vida, nós alcançamos os nossos sonhos, só que eles se mostram para nós como algo aquém daquilo que nós imaginávamos. Eu me lembro bem, logo assim que eu me formei, estava trabalhando, ajuntei um dinheiro e consegui comprar um carro zero, na época em que isso daí era possível ainda para um recém-formado. Para minha surpresa, a Thaís foi com meu pai lá, compraram o carro, trouxeram. Quando eu cheguei em casa, vi o carro bonito, né? E na primeira semana de uso do carro, eu notava uma coisa estranha, que quando o carro ficava ao sol, ele ficava com um cheiro terrível, que eu só consigo descrever como sendo um cheiro de baba seca. E eu falei, meu Deus, mas como pode? Meu carro novinho, e não conseguia ver, levava na concessionária, não sabia o que era. Passado um tempo mais, aquele bendito barulhinho, sabe quando você tem carro novo? Você não quer ouvir nenhum barulho, né? Aquele bendito barulhinho da roda que me acompanhou até o último dia que eu fiquei com esse carro. Então eu tinha uma grande expectativa, mas não se mostrou quando eu alcancei aquilo tanto quanto eu imaginava. E quando nós trazemos para a nossa vida cristã, nós precisamos responder a seguinte pergunta, que é: o que você faz quando a vida acabou não saindo do jeito que você imaginava? Todos nós já passamos por isso, ou passaremos, e nós precisamos saber, quando as coisas não saem da maneira como nós imaginamos, o que nós devemos fazer? E nessa porção aqui da palavra de Deus, nós veremos algumas coisas que Lucas, narrando desta ida de Paulo para Roma, que nos dá alguns entendimentos a respeito de como deve ser a nossa atitude quando a vida parece não andar da maneira como nós imaginávamos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer e precisamos ter em mente, nós precisamos ter cuidado para não emitirmos um juízo precipitado. Vamos ver isso aqui. Paulo, nós vimos no domingo passado, daquele naufrágio que aconteceu, e Deus ali poupou a vida de todas as pessoas, chegaram em terra seca, e aqui no capítulo 28, nós vemos que eles chegam até um lugar de terra seca e percebem que eles estavam no lugar, na ilha chamada de Malta. E veja, para pessoas que passaram por aquela grande provação, quase perderam a sua vida, elas tinham todas as razões para estarem ali desesperançosas sobre o que iria acontecer com elas. E nós muitas vezes, quando a vida ela não anda da maneira como nós achamos que a vida deveria andar, nós nos desesperamos. E nós perdemos de vista que, em meio às nossas frustrações, nós precisamos estar preparados para experimentarmos o cuidado providencial de Deus. Você precisa estar preparado, em meio às frustrações, a experimentar o cuidado providencial de Deus, e vamos observar como que Paulo experimentou isso. No versículo 2, nós vemos que os nativos daquela ilha, é dito que eles nos trataram com singular humanidade. Aquelas pessoas não eram pessoas cristãs, aquelas pessoas não eram cidadãs romanas, elas eram pessoas que não faziam parte ali do mundo que era considerado o mundo civilizado da época. Até a palavra aqui que Lucas utiliza para nativos é os bárbaros, os barbarói. Não porque eles eram pessoas desprovidas de cultura, mas porque estavam fora da região do império. E nós vemos que aquelas pessoas, Paulo diz que ele as trata Lucas diz com uma filantropia. Eles tratam com uma singular humanidade. E como que eles demonstram isso? É dito, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Quando nós estamos presos às circunstâncias,
nós muitas vezes perdemos de vista o que Deus ele está fazendo no nosso viver. Nós intentamos, planejamos alguma coisa, e as coisas não saem da maneira como nós imaginamos. E às vezes quando isso daí acontece, a nossa tendência é, Deus, ele nos abandonou. Nós esquecemos daquilo que nós lemos no início da liturgia, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aqui a palavra de Deus nos mostra, Lucas narrando esses fatos, mostrando o cuidado providencial da vida de Deus sobre aquelas pessoas, de modo que elas trataram eles de uma maneira que é colocada com singular humanidade. Deus ele está sempre pronto para manifestar o seu cuidado providencial em nossas vidas. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado com o juízo precipitado que nós fazemos da nossa situação. Veja, quando as coisas elas não estão indo bem, qual que é a nossa tendência natural? Alguma coisa de errado a gente deve ter feito. E veja, não é só as pessoas que são crentes que pensam assim. Essas pessoas da ilha de Malta não eram pessoas cristãs. E vamos ver o que vai acontecer e o que elas dizem a respeito de Paulo. No versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Imagina só. Você acabou de sair de um naufrágio, você é acolhido, você experimenta o cuidado providencial de Deus, de pessoas que não te conhecem, em meio à chuva, ao frio, preparam ali uma fogueira, te recebe bem, e no momento ali que Paulo vai pegar um graveto para ajudar ali, para aquecer as pessoas, jogar no fogo, é dito que uma víbora prende ao dedo dele. É capaz, se alguns de nós estivéssemos lá, falar, tem coisa escondida aí. Aí Deus está fazendo alguma coisa. E essas pessoas, elas olham para aquilo e elas observam, olha, uma pessoa que escapou de um naufrágio, e depois de receber todas essas coisas, e acontece isso, com certeza absoluta, não é uma boa pessoa, com certeza absoluta, é um assassino. E elas tomam essa decisão, desse entendimento, ao nós olharmos o texto, por conta da compreensão que elas tinham sobre como que os deuses eles se relacionavam com os homens. E Paulo aqui, nós vemos que Lucas narrando, ele nos disse que aquelas pessoas disseram, a justiça não deixa viver. E por justiça aqui não é a justiça de Deus, era a deusa Dike. Então eles falam, olha, a deusa da justiça está olhando para essa pessoa que conseguiu escapar do naufrágio e ela está exercendo o juízo dela, este homem deve ser um assassino. Veja, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes em meio às nossas dificuldades, nós emitimos uma conclusão e um juízo precipitado, não apenas sobre a nossa vida, mas também sobre a vida de outras pessoas. É comum nós adotarmos o entendimento simplista de que sofrimento, de que a vida não andar como ela deveria andar, sofrimento é igual a pecado. Então, se há pecado no meio, haverá sofrimento, e Deus de alguma forma está agindo e nos punindo por conta disso. Mas quando a gente olha para as Escrituras, Jesus Cristo ele nos dá uma outra perspectiva. Os seus discípulos, certa vez, havia um homem cego, e aquele homem cego, os discípulos chegam ali para Jesus e perguntam, e aí Jesus, quem que foi que pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Isso você encontra lá em João, no capítulo 9. E Jesus Cristo fala, olha, nem o pai nem a mãe deles pecaram, mas isso aconteceu para que na vida dele as obras de Deus se manifestassem. O que Jesus Cristo muda a perspectiva dos seus discípulos é para mostrar que aquela situação, que era uma situação terrível daquela pessoa com aquela cegueira, não era porque Deus estava punindo aquela pessoa, mas era para que a glória de Deus, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dela. É verdade que Deus, Ele nos disciplina. É verdade que quando nós pecamos,
Pelo seu amor, Deus ele nos disciplina para que nós não sejamos condenados com o mundo. Mas nós precisamos saber que muitas vezes as situações difíceis que nós passamos, aquilo que nós olhamos como a vida não está dando tão certo assim para mim, é Deus utilizando dessas situações para nos fazer crescer. É Deus se utilizando dessas situações para que a obra dele se manifeste na nossa vida. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de perceber isso, porque nós começamos a olhar e a emitir juízos baseados na maneira como nós achamos que Deus deveria agir. E aquelas pessoas aqui pagãs tinham uma mentalidade retributiva. Se isso aconteceu, é porque alguma coisa de errado ali havia acontecido. Não é dessa maneira que Jesus Cristo nos convida a olhar para a maneira como Deus age no nosso viver. E nós não estamos apenas prontos para emitir esses juízos precipitados, mas nós também estamos prontos a chegar a conclusões completamente equivocadas, como as pessoas dessa ilha. Veja, Paulo vai sair de assassino para um Deus. Na sequência do texto, nós vemos que Paulo sacode a víbora, ela cai ali no fogo, e é dito, porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Qual foi a atitude das pessoas? Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. E depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Paulo saiu de um assassino para um Deus. Uma conclusão precipitada e uma conclusão equivocada da maneira como Deus estava agindo ali naquela situação. Paulo, nós olhamos no decorrer dessas exposições, ele tinha o desejo no seu coração de ir até Roma para pregar o Evangelho. Mas nós vemos que nos planos de Deus, o plano de Deus é que Paulo fosse justamente para Roma, e Deus havia revelado para Paulo que prisões o aguardava, que dificuldades o aguardava. E nós não vemos Paulo aqui desesperado, porque ele tinha a compreensão de que aquilo no qual ele estava envolvido era o plano de Deus para a sua vida. Agora observe, Deus ele tem um plano para o nosso viver. E nós sabemos, é da vontade de Deus que nós casemos? Deus estabeleceu um homem e mulher, e Deus ele tem o propósito de ser glorificado nesse relacionamento. Mas quando nós olhamos para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, projetando as nossas expectativas sobre aquilo que nós imaginávamos que deveríamos ser, nós muitas vezes queremos fugir de tudo e falar, olha, eu devo ter feito muita coisa errada para eu estar recebendo isso sobre a minha vida. Só que nós não percebemos que, muitas vezes em meio às dificuldades, Deus ele está nos dando a oportunidade de nós testemunharmos o agir dele sobre a nossa vida. Esteja pronto para, em meio às dificuldades, esteja pronto para, em meio às frustrações, desfrutar e ser surpreendido pelo cuidado providencial de Deus. Aquelas pessoas estavam emitindo um juízo equivocado sobre Paulo. E sabe por que nada aconteceu sobre Paulo? Porque o plano de Deus não era para que Paulo morresse ali picado por uma cobra. O plano de Deus não era para que Paulo morresse em um naufrágio. O plano de Deus é para que Paulo fosse para Roma e lá testemunhasse do seu nome. Da mesma maneira, meus irmãos, Deus tem os seus planos em nossa vida. E o Deus que começou a boa obra em nós, Ele levará esta obra até o final. Mas nós precisamos estar prontos para sermos surpreendidos pelo cuidado providencial, e portanto a primeira coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é com as conclusões precipitadas que nós tiramos sobre a maneira como Deus deveria agir sobre a nossa vida. Isso daqui nós vemos na sequência, que Deus surpreenderá aquelas pessoas de uma maneira miraculosa. Observe bem, Paulo queria ir para onde? Para Roma. O capitão que estava com aqueles prisioneiros queria levar aqueles prisioneiros para Roma. Ninguém queria estar ali na ilha de Malta. Mas vamos observar o que nos versículos 7 a 10 acontece,
que em meio à frustração daqueles pontos, daqueles planos, do desejo daquelas pessoas, nós vemos Deus agindo de maneira poderosa através da vida dos seus servos, e Ele nos mostra, em segundo lugar, que sim, primeiro, quando a vida não está andando da maneira como nós imaginamos, sim, em primeiro lugar, nós precisamos cuidar para não emitirmos juízo precipitado, mas estarmos prontos para experimentar o cuidado providencial de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos estar preparados para sermos instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Paulo e aquelas pessoas não sabiam o que Deus tinha para fazer ali na ilha de Malta. O plano de Deus é para que Paulo fosse para Roma, mas nesse plano havia esse acidente desse naufrágio e havia a necessidade que eles estivessem ali na ilha de Malta. Versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia a um homem principal da ilha chamado Públio. E olha só a maneira como Paulo foi recebido. Novamente nós vemos aqui Paulo e aquelas pessoas experimentando do cuidado providencial de Deus. É dito que Públio os recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Não foi uma recepção indiferente, mas no meio dessa recepção, nós vemos que aquela pessoa e as pessoas que estavam ao seu redor estavam carentes de ter algo em sua vida, porque o texto nos diz que o pai dele estava enfermo. E é dito, depois dessa recepção calorosa, aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardente de febre. E ali é dito que Paulo foi orar, orando, impondo as mãos, é dito que os curou. E como resultado, as pessoas que estavam ali na ilha, que ouviram daquilo, souberam daquilo, foram até lá, e é dito aqui que os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, e é dito que no final, eles concederam honrarias e deram tudo aquilo que eles precisavam para que seguissem a viagem. Observe quantas vezes na nossa vida nós fazemos planos, nós desejamos coisas, e muitas vezes, antes de nós chegarmos até ela, nós passamos por coisas que nós falamos, eu não planejei estar nesse lugar, eu estou perdendo tempo aqui, eu devia estar lá fazendo a obra de Deus, mas o que eu estou fazendo e perdendo meu tempo aqui? Imagina, Paulo poderia pensar dessa maneira, mas nós vemos que, por meio disto, a vida de pessoas foram abençoadas. Você pode não compreender a situação na qual você se encontra, mas você precisa estar preparado para saber que onde quer que Deus ele nos coloca, por mais difícil que sejam as nossas situações, nós precisamos estar preparados para sermos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Paulo ele foi recebido e ele foi um instrumento de bênção na vida do pai de Públio. Não apenas do pai de Públio, mas de todas as pessoas ao redor. E onde quer que o povo de Deus está presente, a bênção de Deus, ela esparrama para aqueles que estão ao nosso redor. Talvez você não esteja no emprego que você gostaria. Talvez você esteja morando num lugar que também você não gostaria. Talvez assim os seus relacionamentos não estejam da maneira como você gostaria. Mas você já parou para pensar que nessas situações, Deus ele está nos dando a oportunidade de sermos instrumento de bênção nas pessoas que estão ao nosso redor? No emprego com as pessoas difíceis que nós convivemos, e até mesmo com as pessoas legais. Já pensou nas oportunidades de ministério que Deus está nos dando para que nós ministremos bênção na vida dessas pessoas e que outras pessoas sejam abençoadas? Nós precisamos estar prontos para saber que os desvios nos nossos planos não são desvios do plano de Deus. Deus ele está conduzindo a nossa vida, e a maneira como Ele nos conduz, Ele não apenas nos dá a oportunidade de nós experimentarmos do seu cuidado providencial, mas Ele também nos prepara para que nós sejamos instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Como que você tem observado os seus relacionamentos? Como que você tem observado aquelas pessoas que de repente tropeçam na sua vida?
Como que você tem observado as coisas com as quais Deus te abençoado? Os seus recursos financeiros, de repente a sua amizade, do seu jeito de ser. Imagine as coisas que Deus tem te presenteado e você reconhece como sendo coisas boas que Deus te deu. Você já pensou que Deus te concedeu isso e te colocou nas situações, muitas vezes adversas da vida, para que você abençoe a vida de outras pessoas com essas bênçãos? Nós vemos lá no Antigo Testamento que Deus, quando ali escolheu Abraão, colocou que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E nós somos descendentes de Abraão. E nessa noite nós somos convidados para, em meio às coisas, às situações difíceis e até mesmo às nossas frustrações, a reconhecermos que nessas situações nós precisamos estar preparados para sermos bênção e abençoarmos a vida de outras pessoas. Porque nós veremos aqui na sequência que Deus, Ele continuará cuidando de Paulo. E se em primeiro lugar nós vimos que nós precisamos cuidar com o juízo precipitado que nós emitimos, se em segundo lugar nós precisamos estar preparados para abençoar a vida de outras pessoas, há também uma disposição do nosso coração que nós vemos aqui, que ela deve acompanhar a nossa vida em meio às adversidades. O texto vai nos dizer, Lucas aqui ele vem narrar a sequência do roteiro que Paulo está fazendo até Roma. E a partir do versículo 11, ele fala que 3 meses se passam, eles pegam um navio, e é dito aqui que esse navio de Alexandria, ele tinha por um emblema 2 divindades aqui. Ele fala os deuses gêmeos, Castor e Pólux. E ali ele fala que na sequência eles vão para Siracusa, para Régio, para Puteoli, mas o que é interessante aqui ao dizer, é que nós vemos que Paulo sabia muito bem que a vida dele não era guiada por superstição, não era guiada por amuletos. Porque o que este símbolo, e Lucas faz questão de registrar isso, estes símbolos desses deuses gêmeos, que eram colocados nesse navio, eram é como se fosse um amuleto para proteção para os navegantes. Então, aquele símbolo significava que a proteção dos deuses estaria ali sobre a vida daquelas pessoas, e muitas vezes as pessoas do mundo acham que o que nos guia na vida, ou é a sorte, então assim, olha, consegui isso porque eu sou uma pessoa muito sortuda, ou é a superstição. Então, muitos se guiando pelas estrelas, aqui é a constelação de Gêmeos, representado por esses deuses aqui, ou até mesmo por símbolos falsos, como aqui colocados. Mas Paulo sabia muito bem que não era amuletos, não era idolatria, não era a sorte, não era o acaso que estava no controle da vida dele, mas era o próprio Deus. E nós precisamos nos dar conta que Deus está no controle da nossa vida, mesmo quando tudo parece não estar dando certo. Nós precisamos ter em mente que Deus, no seu controle providencial, o Deus que nos justificou e o Deus que nos glorificará, é aquele que cumprirá o seu plano em nossa vida. E nós vemos aqui que Lucas vai narrando, a partir do versículo 12, chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, dali navegando ao longo da costa, chegamos a Régio, e é dito que no dia seguinte, eles chegam a Puteoli, e onde uma coisa especial ali acontece. Veja, Paulo não está fazendo um turismo pelo Mediterrâneo. Paulo não está fazendo um turismo para passar ali pela ilha de Malta, para conhecer as belezas daquele local. Paulo está indo para Roma, para comparecer diante de César, para receber um julgamento justo diante das acusações que estavam sendo lançadas sobre ele. Paulo estava caminhando para a prisão. Mas no meio disso, nós vemos que algo especial acontece. Ao chegar ali, nesta região de Puteoli, é dito que encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com ele 7 dias, e é dito que na sequência, Paulo prepara para Roma. Nisso daqui nós podemos perceber a bênção que é fazer parte da igreja de Cristo.
Porque quando as coisas parecem não estar indo da maneira como nós gostaríamos e como nós imaginamos, Deus prepara pessoas do seu povo para nos trazer conforto. Deus prepara pessoas para estar juntos de nós no meio desta caminhada. E é dito aqui que Paulo, seguindo para Roma, não apenas aqueles irmãos se encontram com ele, mas no versículo 15, é dito que tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as Três Vendas. Os crentes ali de Roma tomam ciência da situação de Paulo, e a situação deles, sabendo que Paulo estava indo para Roma para ser preso, para passar ali por aquele julgamento, nós vemos que a atitude daqueles irmãos não foi uma atitude de indiferença, mas foi uma atitude de ir até aquele servo de Deus. E a palavra de Deus nos lembra sobre a importância de termos de nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram, e é muito fácil se alegrar com os que se alegram, mas a palavra de Deus nos fala do chorar com os que choram, de estar juntos com aqueles que estão sofrendo. E Jesus Cristo mesmo disse que um dia aqueles chegarão, falam assim: Senhor, mas quando foi que o Senhor estava preso e nós não te visitamos? É quando os meus filhos estavam presos. E nós vemos aqui que aqueles servos de Deus, que distavam em torno de 50 a 60 quilômetros da cidade onde eles se encontraram para onde Paulo estava, em Roma, nós vemos que aquelas pessoas chegam ali, as primeiras recebem Paulo por 7 dias e ficam um tempo com Paulo. E qual que foi o efeito disso na vida do apóstolo? Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. E aqui nós vemos a terceira coisa que nós precisamos fazer quando a vida não parece estar funcionando da maneira como nós imaginamos, mas nós vemos Deus manifestando o seu cuidado providencial, nós vemos Deus nos usando para servir de bênção na vida das outras pessoas, nós vemos Deus enviando pessoas do seu povo para nos consolar, para estar junto conosco. Nós precisamos, em terceiro lugar, é termos um coração grato e encorajado por aquilo que Deus tem feito no nosso viver. Muitas vezes nós falhamos de não sermos gratos a Deus pelas pequenas coisas que Ele faz na nossa vida. Mas Paulo aqui, diante de toda aquela dificuldade, depois de ter passado pela perseguição dos judeus, de ter passado pelo tribunal ali junto com as pessoas em Cesareia, ter passado pelo naufrágio, ter chegado até aqui a ilha de Malta, ser picado por esta víbora e caminhar para Roma, nós vemos que a atitude de Paulo foi a de dar graças a Deus e sentindo-se animado. Nós não temos certeza de que a nossa vida, ela sairá da maneira que nós planejamos. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, de que os planos de Deus, eles se concretizarão na nossa vida, ainda que não seja da maneira que nós desejamos. Mas se eles se cumprirem dessa maneira, da maneira que nós não desejamos, nós precisamos saber que o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus sábio. E Ele faz-nos passar por esses caminhos, a fim de que nós possamos experimentar o seu cuidado providencial em meio às adversidades. O Senhor nos faz passar por esses caminhos, para que nós coloquemos o nosso egoísmo, a satisfação dos nossos desejos de lado, para observar que Deus nos coloca em situações para que nós sejamos instrumentos de bênção. E nós vemos que no meio de tudo isso, como que Deus presenteia o seu servo? Deus presenteia o seu servo com a recepção de pessoas pagãs, pessoas que não eram cristãs, que cuidam deles. Quantas pessoas que não são cristãs e que foram bênção na sua vida? Pensa no seu emprego. Pensa nas pessoas que não conhecem a Deus, mas eu tenho pessoas que eu reconheço, que eu sou grato, que fizeram por mim coisas que às vezes cristãos não fizeram. E nisso daqui eu vejo que o cuidado providencial de Deus, Deus mostrando em meio às adversidades, que Ele demonstra o seu cuidado por nós, mandando pessoas que até mesmo são descrentes. Mas Deus também Ele nos abençoa, ao sermos esse instrumento de bênção, nos dando o conforto do seu povo,
nos dando conforto da sua igreja. E é interessante que Lucas nos diz que Paulo lhe dá graças a Deus e fala que ele se sentiu mais animado. Para falar que Paulo se sentiu mais animado, é porque ele devia estar um pouquinho desanimado. E não é por menos vendo tudo o que aconteceu. E ao olhar por isso daqui, nós precisamos pensar, meus irmãos, para o efeito, muitas vezes, curador que tem, quando nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós visitamos alguém, nós ligamos para alguém para saber como alguém está, nós chegamos até alguém para ministrar algo da palavra de Deus, sem ter alguma obrigação. Às vezes nós achamos que é uma coisa boba que nós fizemos, mas aquela coisa que é aparentemente simples. Nós vemos aquelas pessoas saíram de 3 vendas, de Ápio, se deslocaram ali em torno de 50, 60 quilômetros, ficaram um tempo com Paulo e depois voltaram para suas vidas. Mas o efeito que isso teve na vida desse servo de Deus foi o dele dar graças a Deus e se sentir mais animado em meio às provações. Tenha certeza que os planos de Deus para a sua vida eles se cumprirão. Mas esteja preparado para a realidade de que a maneira como Deus planeja a nossa vida não é a maneira como nós planejamos. E o objetivo de Deus é nos livrar de nós mesmos e nos colocar no caminho para que nós olhemos unicamente para o autor e consumador da nossa fé. Para que nós venhamos perceber que a história da nossa vida não diz respeito a nós, mas diz respeito ao Deus a quem nós servimos. Não diz respeito a nós vivermos uma vida de glória e de louvor, mas vivermos uma vida que traz o louvor e a glória ao nome do nosso Deus e do nosso Redentor. Então que Deus, Ele nessa noite venha nos abençoar, para que nós não venhamos nos sentir frustrados quando a vida não saiu do jeito que a gente planejou. Porque se nós somos cristãos, Deus ele está no controle. Deus ele tem um plano sobre o nosso viver. E tudo aquilo que nós precisamos fazer é abrir os olhos para testemunharmos o cuidado providencial de Deus, o uso que Ele pode fazer de nós e o ânimo e o espírito de gratidão que Ele coloca em nós por tudo aquilo que Ele tem feito. Que Deus Ele nos abençoe e que ao sairmos daqui, nós possamos nos sair como Paulo, com o coração cheio de gratidão e mais animados para fazermos a obra do Senhor.